Olá pessoal, voltamos com a terceira parte da aula antineoplásicos. Nessa parte nós veremos os agentes considerados antineoplásicos naturais, também chamados de agentes antimitóticos, bem como os antibióticos que funcionam como antineoplásicos. Bem, os agentes antimitóticos, eles são divididos, são classificados em alcaloides da vinca, a vincristina e a vinblastina, são dois representantes, e eles são chamados de antineoplásicos naturais porque eles são extraídos de plantas. No caso, os alcaloides da vinca são extraídos de espécies das plantas podófilos, Podófilum pelado. Já os taxanos, representados pelo paclitaxel e docetaxel, são extraídos aqui do como agem os antineoplásicos naturais. Taxanos e alcaloides têm em comum agir no fuso mitótico, só que eles agem de formas diferentes. Os alcaloides da vinca, que nós temos os principais representantes, eles agem inibindo a polimerização dos microtúbulos. Então, eles inibem a formação desses microtúbulos. No momento da sua polimerização, os alcaloides da vinca inibem a reorganização proteica dos microtúbulos. Já os taxanos, eles inibem a despolimerização dos microtúbulos. Então, os microtúbulos podem até ser formados se não houver alcaloides da vinca, mas os taxanos vão inibir que esses microtúbulos se despolimerizem e, portanto, que os cromossomos eles migrem para os polos da célula durante a mitose. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando a composição desses microtúbulos. Então, os microtúbulos são formados por proteínas chamadas de tubulinas. Essas tubulinas elas se dividem em tubulina do tipo alfa e tubulina do tipo beta, que se organizam de modo a formar os microtúbulos. Então, durante esse processo de reorganização, durante esse processo de formação, de polimerização, os alcaloides da vinca podem inibir as enzimas ou inibir a organização proteica na formação dos microtúbulos. Os taxanos vão inibir a despolimerização. Então, mostrando isso nas fases do ciclo mitótico, os alcaloides da vinca, por inibirem a polimerização dos microtúbulos, elas vão agir entre as fases de prófase e a metáfase, que é onde os microtúbulos são formados, são sintetizados. Então, os cromossomos vão se organizar na região equatorial da célula, os microtúbulos vão ser formados, vão ser polimerizados até encontrar com o centrômero do cromossomo, e durante essa fase, os alcaloides da vinca eles vão inibir essa polimerização. Então, onde é que agem os alcaloides da vinca? Entre a prófase e a metáfase, que é onde os microtúbulos são polimerizados, são sintetizados. Já os taxanos, por inibirem a despolimerização dos microtúbulos, eles agem entre a anáfase e a telófase. Então, entre a anáfase e a telófase é onde agem os taxanos, porque é nessa fase que os microtúbulos precisam se despolimerizar para que os cromossomos eles migrem para os polos da célula e a célula, portanto, possa se dividir. Então, os agentes antimitóticos, como o próprio nome diz, eles agem na mitose, só que eles agem em fases diferentes. Enquanto os alcaloides da vinca agem entre a prófase e metáfase, os taxanos agem entre a anáfase e a telófase, isso em decorrência do seu mecanismo específico de ação. E aí, mais uma vez, mostrando os alcaloides da vinca e os taxanos, eles agem na mitose. Entretanto, os alcaloides da vinca eles agem no começo da mitose, enquanto que os taxoides ou os taxanos eles agem nas fases finais da mitose. Quais são as principais indicações clínicas desses compostos, desses antineoplásicos? Bem, os taxanos eles são indicados principalmente para câncer pulmonar, câncer de ovário e também câncer de mama. Enquanto que os alcaloides da vinca,
eles são indicados principalmente para câncer testicular metastásico ou linfoma. Então, essas são as principais indicações dos antineoplásicos do tipo antimitóticos. Principais efeitos adversos dos antimitóticos. Então, nós podemos observar aqui o paclitaxel, que é um taxano, é observado como principal reação adversa a hipersensibilidade aguda, enquanto que o docetaxel, retenção hídrica, é um efeito adverso associado ao seu uso. Para taxanos e para vincristina, principal reação adversa é a neuropatia periférica. Inclusive, esse é o principal efeito adverso dos antimitóticos, neuropatia periférica. Em virtude da falta de seletividade, os agentes antimitóticos inibem a mitose de qualquer célula. Obviamente, a célula tumoral, por ter uma frequência mitótica muito maior, vai sofrer um efeito também muito maior. Entretanto, outros tecidos, outras células também sofrerão efeito antimitótico. No caso, os nervos, causando aí a neuropatia periférica. Quais os principais cuidados na administração dos agentes antimitóticos? Então, primeiro, eles precisam ser diluídos em virtude dos seus efeitos tóxicos. E essa diluição ela pode ser feita em soro fisiológico ou também soro glicosado. Uma outra preocupação na administração é a contaminação acidental com os olhos. Isso acontece porque, ao entrar em contato com os olhos, os agentes antimitóticos poderão produzir ulceração da córnea. Então, é necessário ter um cuidado a mais na administração dos agentes antimitóticos. Então, outra classe também que veremos nessa parte da videoaula serão os antibióticos que são utilizados como antineoplásicos. E a primeira classe de antibióticos que nós veremos são os inibidores da topo ou das topoisomerases, que também são chamados que também é chamada, essa enzima também é chamada de DNA girase. Então, o que a topoisomerase faz? Então, a topoisomerase é uma enzima, e essa enzima ela tem a função de promover uma desespiralização do DNA. Então, durante a fase de replicação, o DNA precisa abrir as suas duas fitas para que cada uma das fitas replique uma outra metade. E durante essa abertura, uma das pontas, a outra ponta vai ficar em regime de torção. Então, a necessidade é que uma enzima chamada de topoisomerase vai distorcendo o outro lado da molécula para que essa molécula não se rompa, para que essa molécula não sofra lesões. Então, o que nós veremos aqui são antibióticos que vão inibir essas enzimas. Chamo essas enzimas porque, na verdade, são duas. Topoisomerase do tipo 1 ou topoisomerase do tipo 2. Topoisomerase do tipo 1 é inibida pelas camptotecinas e topoisomerase do tipo 2 são inibidas pelas antraciclinas. Então, qual a diferença no mecanismo de ação da topoisomerase do tipo 1 e da topoisomerase do tipo 2? Então, a topoisomerase do tipo 1, ela quebra uma única fita do DNA, ela distorce o DNA apenas rodando uma das fitas, e dessa forma ela consegue distorcer regiões menores e, consequentemente, também regiões menos espiraladas. Então, a eficiência dela é um pouco menor. Já a topoisomerase do tipo 2, ela quebra as duas fitas e ela torce a molécula como um todo. Então, ela consegue agir em regiões muito mais espiraladas, assim como uma região muito maior, porque ela é muito mais eficiente. Então, nós temos aqui as camptotecinas, que possuem vários representantes. Aqui nós temos dois representantes, topotecano e irotecano. Ambos inibem a topoisomerase do tipo 1. Aqui nós temos a camptotecina se ligando à topoisomerase do tipo 1, que, como nós vimos, ela quebra apenas uma das fitas do DNA. Inibiu essa enzima, o que vai acontecer? Durante o processo de replicação, vai haver ruptura da fita de DNA, porque a tensão vai continuar aumentando, porque a topoisomerase não está promovendo
a rotação em sentido contrário para que haja diminuição dessa tensão. Já a topoisomerase, já os inibidores da topoisomerase do tipo 2, nós estamos vendo aqui nesse slide, são as antraciclinas, representados pela doxorubicina e daunorubicina, e as epipedofilotoxinas, então representado aqui pela etoposídeo e teniposídeo. Então, tem em comum esses dois antibióticos inibirem a topoisomerase do tipo 2. Além disso, as antraciclinas também podem produzir radicais livres que vão danificar o DNA, radicais do tipo superóxidos, que vão induzir fragmentação do DNA. Principais efeitos tóxicos desses inibidores da topoisomerase do tipo 2 são cardiotoxicidade, podendo causar insuficiência cardíaca e também disritmia, e também podem causar mielossupressão. Mas ambos agem inibindo a topoisomerase do tipo 2. Outro antibiótico também utilizado como antineoplásico é a bleomicina, que é um glicopeptídeo. Glicopeptídeo extraído de uma espécie de Streptomyces. Então a bleomicina ela age quelando inicialmente o ferro. Ao quelar o ferro, ela rouba elétrons do ferro, fazendo com que o ferro se transforme em ferro mais 2 e doa esses elétrons para oxigênio, fazendo com que esse oxigênio se transforme também em radicais livres. Principais efeitos são reações mucocutâneas, também pode causar fibrose pulmonar, e essa fibrose é do tipo irreversível. Então nós podemos ver aqui o mecanismo de ação da bleomicina. A bleomicina se ligou ao DNA, quelou o ferro do tipo 2, esse ferro ele se transformou em ferro mais 3, ou seja, ele perdeu elétrons. Ao perder elétrons, esses elétrons foram doados para o oxigênio, fazendo com que o oxigênio se transforme em um radical livre. E esse radical livre, principalmente do tipo superóxido e do tipo hidroxila, irão produzir fragmentação nas fitas de DNA. Então esse é o principal mecanismo da bleomicina. Então terminamos aqui essa parte da videoaula antineoplásicos. Na quarta e última parte falaremos sobre os novos fármacos utilizados como antineoplásicos, principalmente os anticorpos monoclonais. Falaremos também sobre as principais reações adversas dos fármacos antineoplásicos e também dos mecanismos de resistência das células tumorais contra a atividade antineoplásica. Então não percam a quarta e última parte da aula antineoplásicos. Até lá!